Olá, vamos continuar trabalhando com o nosso banco de dados agrícola. Então, nós já vimos como normalizar o banco de dados, separando em tabelas que vão ter as suas entidades específicas, não unidas, não agrupadas todas na mesma tabela, como nós vimos no início desse material, né? Então, passou-se por essa separação das entidades. E agora, o objetivo é inserir dados nessas tabelas separadas, né? Tabela de propriedade, na tabela de talhão, na tabela de tipo de atributo e na tabela de dados espaciais. Nós vamos começar inserindo dados nas tabelas que são independentes, né? Então, ou seja, essa tabela aqui, a propriedade, ela não tem dependência com outras, né? Então, pelo contrário, outras tabelas dependem de propriedade, né? Por exemplo, talhão depende de propriedade. Então, nós vamos começar pelas tabelas que são independentes. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma tabela de inserção, uma SQL de inserção. Insert into propriedade, aqui nós já vimos anteriormente, né, como funciona essa parte. Então aqui estão os nomes dos atributos, a ordem que eles vão ser inseridos, velhos os valores que serão associados a cada um dos atributos, né? Então temos aqui Fazenda Dom Pedro é o nome, proprietário é o Carlos Pereira, né? Tá aqui a segunda. Terceira cidade, Céu Azul, UF, Paraná, a área 155 e os limites, veja que tem aqui um GeoJSON. Tá? Então, uma estrutura JSON, mas seguindo a padronização GeoJSON, que é, nesse caso aqui, um polígono. Tá? Então, um polígono indicando todo o contorno dessa área. Então, feito isso, eu vou selecionar minha SQL de inserção e vou colar aqui no Supabase. Tá? Então, no SQL Editor, né? Vou colar, dar um Run. Sucesso, tá? Então, criou essa propriedade. Vou voltar para o Table Editor e vou visualizar minha tabela propriedade. A ver se apareceu. Olha só, então inseriu o ID 1, Fazenda Dom Pedro, está lá Fazenda do Carlos, tem todos os dados ali e os limites estão lá, nosso JSON indicando o polígono da propriedade. Vamos para o próximo. O próximo dado a ser inserido é o talhão. Tá? Então agora, como nós já inserimos uma propriedade, né? Então o talhão depende de uma propriedade. Então olha só, o que nós vamos fazer? Esse talhão tem a cláusula SQL insert into, né? Talhão. A ordem das colunas que nós vamos passar é essa aqui, ó, propriedade ID, nome, área, limites, ok? Então, o ID da propriedade. Estou associando com o ID 1, tá? Então, eu vi recentemente que a propriedade que foi inserida lá recebeu o ID 1. Então, eu vou associar aqui, ó, 1, vírgula. O nome do talhão vai ser talhão norte. A área do talhão, 40, e os limites do talhão, tá? Então, novo GeoJSON, outro GeoJSON, indicando o contorno desse talhão dentro da propriedade agrícola, ok? Então, selecionando aqui essa SQL, colocando no SQL Editor lá do Supabase, tá? Então, vou colar e executar. Sucesso, né? Então, vamos visualizar. Table Editor, agora eu vou para a tabela de talhões. Olha só, então, inseriu o talhão de ID 1, está associado à propriedade 1, nome do talhão, talhão norte, a sua área e os seus limites. Perfeito, funcionou certinho. Agora, nós vamos para a próxima inserção. Agora eu vou inserir, então, atributos. E esses atributos, eu vou mostrar aqui uma SQL que ele fará a inserção de vários atributos de uma só vez. Então, olha só. Insert into tipo atributo. Tá? Então, vamos inserir sempre nessa ordem, o nome e a unidade. E agora, então, vem os valores, velhos. Então, na sequência, estão sendo inseridos na mesma cláusula, na mesma SQL, vários atributos de uma vez. Tá? Então, aqui, ó, sempre que tiver, estão entre parênteses, significa que esse aqui é um atributo. Vírgula, segundo atributo, vírgula, terceiro atributo, quarto, quinto, assim por diante, né? Esse aqui são comentários, né? Que começam aqui com if, né? Então, temos vários atributos. Então, eu vou selecionar esses atributos, tá? Então, tem uma lista grande aqui. Vou dar um Ctrl C e vou colar no meu editor SQL. Então, olha só. Colei. Tá? Então, vou executar agora essa SQL. Executando, sucesso, né? Vamos visualizar a tabela de atributos para ver se inseriu certinho, né? Então, Table Editor. Agora eu vou abrir o tipo atributo.
Então, o tipo atributo, olha só. Então, inseriu aqui, deixa eu rolar um pouco a tela, 20 linhas, tá? Então, 20 atributos que foram inseridos. Tem lá, ó, pH do solo, só unidade, não tem, matéria orgânica, percentual, nitrogênio gramas por quilograma, né? Fósforo, miligramas por decímetro cúbico, e assim por diante, né? Potássio por centimol por decímetro cúbico, né? Todos os vários atributos, né? Então, a lista sempre é uma lista grande se a gente for colocar todos associados aí na área agrícola, né? Mas colocamos, tem 20 aqui que representam, então, diferentes atributos. Perfeito? E agora vem a tabela principal, os dados da tabela principal, que é a tabela de leituras, né? Que o agrônomo fez ou faz nessas propriedades e ainda fará, né? Muito bem. Então, chegamos aqui, ó, série de dados amostrais, na coluna dados espaciais. E temos uma SQL aqui de leitura que vai inserir um registro, né? Então, exemplificando o registro em dado espacial. Vamos só observar como funciona essa SQL. Então, a SQL diz assim, insert into, nós vamos inserir na tabela dados espaciais na seguinte ordem: o ID do talhão, o ID do atributo, a data de coleta e os valores em formato JSON. Então, vamos lá, ó. Os velhos aqui, os valores desse registro, o ID do talhão, o ID 1, tá? Nós só temos um talhão, então o ID 1. O segundo atributo, ó, eu posso fazer uma SQL de consulta para buscar o ID dele, né? Então, esse exemplo aqui, ó, o ID do tipo de atributo, ó, então eu coloquei uma SQL para ser executado, select ID from tipo atributo where nome igual a produtividade. Então, estou buscando o ID da produtividade. Poderia simplesmente vir aqui na tabela e pegar o ID dela, que é o ID 19. Ó. Então, eu colocar aqui, ao invés de select, colocar o ID 19. Essa aqui, só para demonstrar para vocês, uma forma dinâmica que a gente pode fazer, é utilizar SQLs dentro, outra SQL, né, outra consulta dentro de uma SQL que está sendo criada. Muito bem. O terceiro atributo é o data de coleta. Então, está aqui, ó, 2025, março 15. Né? Então, dia 15 de março de 2025, sempre nesse padrão, nessa ordem, né? Ano, mês e dia. E aí, por último, os valores. Então, os valores estão aqui, ó, entre aspas, um JSON seguindo a notação JSON, né? Então, essa estrutura de um JSON, mas na verdade é a padronização GeoJSON, que aqui, então, composto por uma coleção de features, né? Então, cada uma das features aqui é um ponto que tem sua coordenada, né? E um valor da sua propriedade que foi registrada. Ok? Então, vamos lá. Eu vou selecionar essa SQL e vou executar aqui no editor do Supabase. Acabei saindo aqui. Ó, SQL Editor. Vou apagar o que tem ali e vou colar a nova SQL de inserção. Vou executar. Run. Sucesso. Beleza. Agora vou voltar para o editor de tabela e vou acessar a tabela de dados espaciais. Então, vou clicar aqui, ó, dados espaciais. Muito bem, está lá o nosso registro. O ID 1 está associado ao talhão 1, ao tipo de atributo 19, né, que é a produtividade. Se você, aqui tem uma setinha, você pode visualizar. Né, ele vai buscar a informação da outra tabela. Olha lá, então disse que é o talhão norte. Aqui no atributo ID tem a setinha, ó, se você clicar, ó, é a produtividade. Tá? Consegue ver aqui a informação. Então, tem os demais dados, a data de coleta e os valores que são relacionados a essa leitura em formato GeoJSON. Ok, pessoal? Então, esses são os exemplos de inserção em cima das 4 tabelas que foram criadas, as tabelas normalizadas.